Hoje eu gostaria de compartilhar aqui um pouco sobre como foi alguns pontos de curiosidade minhas da minha relação com a psicologia, e principalmente alguns pontos que eu acho que acredito que podem ajudar um pouco você, tá? Você veja, uma coisa que me chama muito a atenção e que eu gosto bastante é que eu adoro mobilizar bem os pacientes emocionalmente em uma sessão, durante uma sessão. Claro que isso não vai acontecer, por exemplo, inicialmente, quando você já está ali, uma coisa assim bem forte ali no início, claro que não é bem assim, tá? Eu queria trazer aqui cinco pontos relacionados a essas dicas. Esse primeiro ponto é isso: não deixe de utilizar técnicas vivenciais com seus pacientes. Obviamente, eu acho que isso é muito importante até para depois que você construiu ali uma boa relação terapêutica, eu acho que é muito válido, né? E você vê que ali você se coloca ali em algumas técnicas vivenciais, principalmente que você vai encontrar dentro da terapia do esquema, da gestalterapia tem algumas técnica de cadeira, etc, psicodrama, são algumas abordagens bem interessantes que acabam usando um pouco desse manejo de mobilizar o paciente, trazer à tona as emoções daquele paciente e a partir daí você construir ali um novo significado com ele sobre aquelas partes. Acho que isso é um dos pontos mais gratificantes para mim dentro da prática clínica. Eu acho e acredito que todo paciente ele merece vivenciar por técnicas de fato que sejam mais que sejam vivenciais mesmo, que sejam práticas, que sejam que brinque ali um pouco com a emoção e mude um pouco a própria dinâmica ali daquele processo psicoterapêutico. Sobretudo, acho que isso é muito importante dentro do contexto, você tem que entender qual a necessidade ali por trás e ver ali qual é o manejo mais adequado para aquele caso. Outro ponto também, é, o segundo ponto de curiosidade que eu gostaria de trazer aqui hoje é que, inicialmente, quando eu ingressei na psicologia, meu grande sonho era me tornar business partner, ou seja, atuar na área organizacional para trabalhar ali com gestão de conflitos, gestão de times, programas de clima organizacional, pesquisa, NPS, etc. e tal. Só que a minha vida ela me levou para um outro rumo. Eu acabei não ingressando dentro da área organizacional e eu fiquei, na verdade, fascinado. A área clínica da psicologia clínica acabou me encantando muito, na verdade. Gostei bastante de explorar essa área, ver ali a subjetividade do ser humano posta ali a dor dele e tentar trabalhar em cima dessa dor, acho que acabou me conquistando e me pegou pelo caminho. Mas por que eu trago esse ponto? Porque eu acho que é muito válido quando você está fazendo uma faculdade de psicologia, que você tenha a mente aberta para conhecer várias áreas, veja várias áreas, mergulhe em várias áreas. Conheça, esteja aberto, não fica fechadinho em um mundo que é só isso aqui, pronto e acabou, mas a gente realmente ter uma mentalidade um pouco mais aberta, até para com relação até a abordagens de psicoterapia, Gestalt, psicanálise, TCC, terapias contextuais. Eu, por exemplo, eu entrei, desde sempre a minha graduação inteira eu fiquei na dúvida se de fato eu seria voltado para a psicanálise ou se eu seria da TCC. Esse é um grande dualismo. Hoje eu posso dizer que eu amo a psicanálise, mas não pratico a psicanálise. Sou das terapias contextuais, isso inclui terapia do esquema, a ACT, também a terapia de aceitação e compromisso, que são novas vertentes da TCC, de terceira onda ali. Então acho que é muito válido você ter esse olhar aberto para essas questões e tentar ver com muita clareza, não necessariamente sair levantando bandeira como se fosse uma coisa, um time de futebol ou algo nesse sentido, mas o que mais se adapta ali para cada caso e tentar ver um pouco nesse ponto. Então acho que é importante ter esse olhar de curiosidade. E aí a terceira dica que eu trago é exatamente assim que é importante dentro de todo o processo, não só da graduação, mas do todo o processo da psicologia, na sua trajetória com a psicologia é muito válido que você tente entender como as coisas funcionam, tenha curiosidade, sabe? Acho que a curiosidade é uma das características que mais me definem, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. E eu gosto muito de conhecer as coisas e até porque assim, sabe quando tu faz um estudo sobre alguma coisa, só até mesmo uma graduação, se você não tivesse realizado aquela graduação, você não teria aquele boom, você não teria aquela visão de mundo, você não entenderia, não enxergaria o mundo a partir daquela
viés ali que você acabou explorando. Então, a psicologia, se de fato você for preparar para estudar psicologia, você vai passar 20 anos ou mais, porque são muitas coisas, são muitas teorias, são muitas ideias, são diferentes práticas em diferentes âmbitos e ambientes institucionais, ou particulares, ou públicos, etc. que seja. Mas, basicamente, a curiosidade é uma coisa que é muito importante para que estejamos sempre ali, seja atualizado, por exemplo, questão de textos, isso inclui uma boa leitura, até mesmo chega num ponto também que é tão bom para, por exemplo, você ter de fato a curiosidade e querer imergir de fato naquilo que o paciente está relatando para você. Então, eu acho que esse é um terceiro ponto muito relevante da gente ter na nossa prática. Outra coisa, uma quarta coisa é que eu não sou o mesmo terapeuta, eu não sou o mesmo psicoterapeuta para todos os pacientes, obviamente. Acho que assim, você vai ver com a prática que cada paciente é único, cada vínculo é único, apesar de você manter uma abordagem ali para lidar com várias questões, isso é único e a relação terapêutica você vai ver que tanto na graduação como também em especializações você vai ver que o vínculo terapêutico é uma das coisas mais importantes que a gente tem ali com relação ao paciente para a gente começar a lidar com ele. Acho que constituir muito bem, formar muito bem esse vínculo terapêutico é uma das coisas mais importantes que vai às vezes até, muitas das vezes vai até ajudar mais o paciente do que a própria abordagem e as técnicas que a gente vai estar utilizando ali. Então isso é algo muito importante e primordial. Então essa relação ela vai ser construída ali e vai obviamente influenciar um pouco, ou bastante na verdade, na maneira como nós vamos conduzir o processo clínico ali psicoterapêutico do paciente. Então por isso sim que é muito importante a gente tentar sempre ver com olhar clínico e ético e que entender que cada ser humano é único, então cada vínculo obviamente vai ser único. A forma que você conduz com o paciente, principalmente, por exemplo, um paciente fala muito, não vai ser a mesma forma que você vai conduzir uma terapia com um paciente mais monossilábico. Então a gente vai tentar jogando ali, dançando a, a dança conforme a música toca. Então isso é um ponto então que eu não sou mesmo um psicoterapeuta para todos os pacientes. Cada um vai ter ali a sua particularidade e a forma como a gente vai se suceder. Então também até isso é um ponto importante, porque quando tu começa a atuar na clínica, você vai ver que vai vir pacientes, muitos vão sair, outros vão ficar. Então, quando você olha para isso, é muito importante que tu não leve isso para o lado pessoal, porque a gente precisa utilizar e ver isso como uma medicação. É uma questão como uma medicação, por exemplo, que um psiquiatra passa para um paciente. Ele pode testar um, pode não funcionar. Pode testar outra medicação, pode não funcionar. Pode testar uma terceira, talvez funcione. Então, é muito importante que a gente tenha essa abertura e essa mentalidade. É muito importante ali ter um match, ter um vínculo, a construção de um vínculo ali sobre tudo. E aquele paciente inicialmente é muito importante e válido que ele se sinta pelo menos acolhido ali em um primeiro início de um processo. Um outro ponto, e o último ponto que eu gostaria de trazer é que eu nunca imaginei que a psicologia ia me levar onde me levou, sabe? Me levaria para onde eu estou hoje. Acho que a profissão ela me surpreendeu de muitas maneiras, de muitas formas, e está me proporcionando assim, experiências incríveis e acho que aprendizados que eu jamais teria pensado, imaginado sobre isso. Então, eu acho que é muito importante que não só vocês investam, não só você só invista na psicologia, mas explore outras áreas também para além disso. Mas quando for decidir focar, realmente foca, tá? Busca uma construção aí dentro do que for possível, dentro do que for delimitado ali. Tenta observar que não existe só aquilo ali e, sobretudo, não desista no meio do processo, tá? Se de fato é o que você quer. Então, no mais, eram esses pontos que eu gostaria de trazer como curiosidade, tá? Meu nome é Marlon Campos, caso você não me conheça, sou psicólogo, já vai fazer 3 anos, e se você sentir à vontade, se gostou do vídeo, deixe seu joinha aí e fique à vontade para se inscrever no canal caso você queira ver outros conteúdos como esse. Um abraço.